Pensa comigo, e se alguém entregasse um manual completo para construir uma nação inteira, do zero? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em algo muito parecido com isso. Um projeto antigo que detalha, passo a passo, como forjar a identidade e o futuro de um povo. É um plano bem radical e a gente vai desvendar ele junto. E no fundo, a grande pergunta é essa, né? As leis que a gente vai analisar aqui não são só regrinhas de comportamento. Pense nelas mais como ferramentas, sabe? Ferramentas desenhadas para construir uma identidade única, unindo todo um povo sobre uma só fé e um propósito em comum. Então, esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai passar por 5 etapas fundamentais desse projeto. Desde o começo, estabelecendo as regras numa nova terra, até a promessa final de união e segurança. Bora começar pelo princípio de tudo. Primeiro, vamos entender o cenário. O povo de Israel está ali, na beira da Terra Prometida. Isso significa uma coisa: deixar para trás a vida de nômade no deserto. É uma mudança gigantesca que exige uma forma totalmente nova de viver, de se organizar e, o mais importante, de adorar a Deus. E o contraste é gritante. A vida no deserto era meio no improviso, cada um fazendo o que parecia certo na sua própria cabeça. Já a nova vida, essa seria guiada por uma ordem bem clara, um conjunto de leis divinas. A ideia era sair daquela bagunça para uma sociedade governada pela lei de Deus. Certo, chegaram na Terra Nova. E qual o primeiro desafio? As religiões que já existiam por lá. O curioso é que a primeira instrução não é sobre construir algo novo. Pelo contrário, é sobre demolir o que já estava lá. E olha, a primeira ordem para a nova Terra é de cair o queixo. Não tem espaço para meio termo, para coexistência. A ordem é para uma eliminação total, completa, de qualquer vestígio de outras crenças. É uma medida absoluta. Mas por que tão extremo assim? E o comando é super específico, quase um checklist da demolição. O objetivo aqui vai além de destruir objetos. A ideia é apagar a memória, os próprios nomes ligados a essas práticas. É uma verdadeira limpeza espiritual do território. E aqui a gente chega na justificativa para uma medida tão drástica. O próprio texto apresenta isso como uma forma de autopreservação espiritual. O objetivo era proteger a nova nação de ser, digamos, contaminada por práticas que eles consideravam abomináveis, como o sacrifício de crianças. Então, depois de limpar o terreno, o projeto passa para a fase da construção. E a pedra fundamental dessa nova sociedade é uma ideia que, para a época, era revolucionária: centralizar a adoração em um único lugar. E aqui está a grande virada de chave. Chega de adorar em qualquer colina, debaixo de qualquer árvore. A partir de agora, toda a energia espiritual da nação seria canalizada para um único lugar, um santuário escolhido pelo próprio Deus. E na prática, o processo era bem claro. Tudo que era sagrado, as ofertas, os dízimos, os sacrifícios, tinham um só destino. E o mais legal é que a adoração nesse lugar não era para ser um ritual sombrio, pesado. Pelo contrário, era para ser uma grande festa comunitária, um momento de alegria na presença de Deus. Ok, essa ideia de centralizar a adoração sagrada tem um impacto direto e enorme na vida cotidiana. Porque se o sagrado só acontece num lugar, o que acontece com todo o resto da vida? Tipo, uma simples refeição em casa? Olha só que interessante essa nova organização da vida. Atos de adoração, como os sacrifícios, ficam restritos ao santuário. Mas uma coisa como comer carne, que antes podia ter um peso ritual, agora se torna uma atividade do dia a dia, permitida em qualquer lugar. É uma separação bem clara entre o que é sagrado e o que é secular. Mas tem uma regra que vale para todo mundo, em todo lugar, seja no santuário ou em casa: a proibição de consumir o sangue. E a lógica por trás disso é bem profunda. O texto diz que o sangue é a vida. E como a vida pertence a Deus, ela não deve ser consumida, mas devolvida, simbolicamente. Mas, afinal de contas, qual o objetivo disso tudo? Por que seguir um projeto tão detalhado, tão cheio de regras? Bom, a resposta está na grande promessa que vem junto com essas leis. A promessa é de escala nacional, é gigantesca. A lógica é simples: se a nação seguir estas leis, o resultado será segurança, paz e prosperidade.
Ou seja, obedecer a esse projeto não é só um ato de fé, mas a própria garantia de que o povo vai sobreviver e ter sucesso. E para fechar, vem uma instrução final bem categórica. O projeto é apresentado como um pacote fechado, completo. Não tem espaço para editar, para acrescentar ou tirar alguma coisinha. A lei deve ser seguida à risca, exatamente como foi entregue. E com isso a gente volta à nossa pergunta lá do início. Esse projeto antigo nos mostra com muita força como regras e rituais que todo mundo compartilha podem ser a cola que une uma nação. E a questão que fica no ar é: até que ponto os códigos que a gente segue hoje, sejam eles leis, costumes ou cultura, continuam moldando quem nós somos como comunidade? A resposta talvez seja mais importante do que a gente imagina.